os olhos ardendo de tanto corrigir. Então, boa tarde. Começando aqui oficialmente nosso encontro hoje, que é nosso penúltimo encontro, né? O próximo encontro já vai ser para avaliar e fechar pendências, ver se tem alguém para ficar em VS. Aí eu estava comentando, né, sobre isso da gente estar cansado no final do período, que é normal e tal. Agora, me chama a atenção uma coisa que eu não sei se vocês se dão conta, que a carga horária de cada disciplina é de 60 horas. Vocês se dão conta disso? Opa, uma data. 60 horas. Isso significa 4 horas por semana. São 15 encontros, 15 semanas. São 15 semanas. Normalmente, essas 15 semanas deveriam ser 4 horas por semana para fazer as 60 horas que estão no currículo, que está no currículo de vocês, né? A gente já tem de cara essa carga horária dividida à metade, porque em Angra a gente não tem 2 encontros por semana, a gente só tem um encontro por semana e ninguém aguenta fazer um encontro de 4 horas, né? Então, a gente reduz a carga horária à metade, de 60 vira 30, tá certo? Além disso, a gente teve nesse semestre uma porção de semanas que a gente não pôde ter aula, quer dizer, eu acabei dando aula porque eu estou aqui, né? Mas que não teve no IEAR, e a gente perdeu alguma também, então perde mais ainda. E aí eu não entendo como é que as pessoas conseguem completar as 15 semanas. Como é que está isso? Só eu que estou dando aula? Não, né? Professora, como eu estou online, não estou em Angra, eu tive outras disciplinas, né, mais duas, que são online também, mas porque a professora está grávida, ela teve que terminar antes, mas foi tranquilo. Aham. Pois é, mas aí a gente acaba ficando com menos carga horária, né? Enfim, sei lá. Eu fico preocupada com isso, porque é a formação de vocês, né? Então, assim, a gente fica cansado. O que eu estou falando é o seguinte: a gente está cansado, mas eu dei os 15 encontros, né? Estou dando os 15 encontros. No meu ainda tem bastante dando aula. A maior parte vai terminar semana que vem ou depois. Então. Então é isso aí. Porque teve gente que falou assim, nossa, professora ainda está dando aula. Eu falei, gente, mas como pode terminar antes? Então, vocês também fazem uma conversinha aí para a gente terminar antes, mas não dá para terminar antes mesmo, não, né? E aí vocês têm que, assim, é cansativo, sim, a formação universitária é cansativa. É aquela coisa que eu digo, se a gente quer mudar a nossa condição, né, a gente precisa botar energia no sistema, a gente precisa alterar coisas, alterar até a nossa rotina, né, o que a gente faz, porque senão a gente não consegue mesmo, tem que priorizar outras coisas. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai trabalhar esse TCC, que é o último texto. Antes disso, vamos lá. Vocês estão com dúvida em relação à resenha? Tem algum problema? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem que eu fale alguma coisa? Esse Tem último. como fazer? É. Vocês já viram o vídeo de como Eu já fazer assisti resenha? vários, inclusive, que não eram nem da aula. Uhum. Mas queria que assistisse o meu, né? Porque ali tem um passo a passo, né? Uma coisa importante é vocês identificarem, no caso de resenhar um artigo, que é um relato de pesquisa, né? Que é a consolidação dos dados de uma pesquisa, vocês têm que reconhecer a primeira coisa, qual é o objetivo da pesquisa, né? Qual é a pergunta que o pesquisador está se fazendo. Então, nesse caso aqui que a gente vai ler, a gente vai tentar ler e fazer isso ao mesmo tempo, como eu tenho feito,
né? Para facilitar depois na hora de vocês fazerem a resenha de vocês. Então, vocês têm que começar fazendo isso, reconhecendo qual é o objeto da pesquisa. O objeto da pesquisa é, por exemplo, aqui, olha, as representações sociais de presidiários e ex-presidiários sobre a instituição escolar no presídio Evaristo de Moraes através da escrita epistolar. Ela já diz tudo aqui. Qual é a pergunta que ela está se fazendo? Quem é capaz de transformar esse enunciado numa pergunta? Qual é a pergunta que ela está se fazendo? Gente, meu olho está ardendo, ardendo de tanta tela. Hein, gente? Como é que a gente transformaria isso em pergunta? Ou assim, o objetivo desse trabalho é... Alguém se arrisca? Está escrito aí, gente. Qual é o objetivo dela? Ninguém se anima? Sério, gente? Isso é importante. Não, não é. Não é a importância da instituição escolar no presídio. Nem fala nada de importância aqui, né? O que ela quer, a pergunta dela é: como é vista a escola por presidiários e ex-presidiários? Quais são as representações que eles fazem da escola? Então, essa noção de representação social, ela é muito importante para a antropologia. Praticamente todas as etnografias que a gente trabalhou até aqui, elas tratam dessa questão de uma forma ou de outra. Por exemplo, os jogos corporais entre meninos e meninos, né, que são representados como atitudes violentas e preocupantes para os adultos, mas para as crianças tem outra representação, são lutinhas, são briguinhas de aproximação entre os gêneros, por exemplo, né? O que mais que a gente viu? Na aula passada, a escrita, por exemplo, sob orientação pedagógica, ela tem uma representação, e a escrita produzida fora das orientações pedagógicas tem outra, né? Eles têm relações com a escrita de formas distintas, né? E uma coisa importante, gente, vocês têm que ler o texto, tá? Não tem como escapar. Eu peço para vocês lerem apenas 3 textos durante o período. Isso é muito pouco, né? É muito pouco mesmo. Eu não acho que eu peça muito. Agora, menos que isso não dá. E eu vejo que vocês tentam fazer os trabalhos sem ler o texto. Não tem como, entendeu? São textos que não são grandes. Esse texto aqui, olha, aparentemente tem 57 páginas. Você fala, porra, 57 páginas é um monte de páginas. Não vai ter isso tudo. Vocês vão ver quantas páginas tem. Tem pouquíssimas, porque tem anexo, tem as cartas. Vocês não precisam ler nada disso, tá? Então, a gente está trabalhando com textos que têm 20 páginas, às vezes até menos, 20 páginas que seja. É uma coisa tranquila de ler, gente. Tem que ler, tá? Não estou pedindo para ninguém fazer resenha de um livro, ou de toda semana ter uma resenha, toda semana tem que ler um texto. Não, são só 3, tá? Mas aí tem que ler direitinho. Esse TCC, ele é super fácil de ler, vocês vão ver só. Acho que a gente é capaz de dar conta de ler ele todinho aqui. Entenderam isso aqui que eu falei, então? Olha, a gente vai ver, e ela vai ver as representações do que eles pensam sobre a escola do presídio. No presídio tem escola, né? Como é que eles veem essa escola através dos escritos deles, das cartas que eles escreveram para os funcionários do presídio, tá? Então, por exemplo, voltando ao caso da representação social. O que é representação social? Vocês, por exemplo, estão na universidade, vocês 3, né? Nós 4, eu também estou na universidade. A UF
representa, estar na UF representa para mim uma coisa diferente de estar na UF para o Emerson, para o Felipe e para a Eisa, certamente. Né? Por exemplo, a Eisa não está em Angra, então a relação que ela tem com a UF é diferente. Né? Emerson está em Angra, Emerson está tendo aula presencial? Não, Emerson também não, que coisa. E Felipe, tá? Só online. Onde é que você mora, Emerson? Felipe tá. Então, já, olha, a gente já tem uma diversidade aqui, né? Duque de Caxias. Então, além E o Felipe, então, o Felipe é angrense, Felipe? Você deslocou Assim, para... eu me mudei para lá. Eu aluguei um imóvel para poder morar lá, para poder estudar na UF. Uhum, entendi. Então, olha, dependendo da idade que a gente tem, dependendo do momento que a gente está na vida, né? A universidade representa coisas diferentes. A universidade pode representar, por exemplo, um puro deleite, né? Tipo assim, eu já dei aula para pessoas assim, pessoas bem mais velhas, que já tinham suas famílias, já tinham sua história, e estavam fazendo universidade um pouco para se divertir, para ter contato social, né? Outros querem fazer universidade só para ter uma melhoria de salário na sua carreira. Né? Por exemplo, eu já dei aula para um rapaz que trabalhava na cozinha de embarcado, né? Num barco. E ele, no estaleiro, né? No barco aí dessa coisa da Petrobras e tal. E aí, se ele tivesse o ensino superior, ele teria um aumento, né, uma progressão na carreira dele. Então, ele achou que mais fácil era fazer pedagogia, só tinha pedagogia em Angra, e ele entrou, mas ele não queria ser professor, então ele tinha uma relação muito, muito pragmática com o curso de pedagogia. Outras pessoas têm uma relação assim, meu Deus, eu sempre quis ser professor, isso é meu sonho desde criança, que barato, eu estou realizando meu sonho, eu estou louca para fazer o estágio, eu adoro isso é nossa, um grande projeto da minha vida. Outro pensa assim, poxa, eu na verdade queria fazer psicologia, mas só passei para pedagogia, que droga, poxa, mas de repente eu começo a fazer pedagogia e depois consigo uma transferência. Então, a gente deu exemplo aqui de várias representações sociais distintas, né, de grupos sociais distintos, porque esses exemplos que eu dei, eles não são individuais, fazem parte de grupos, né, grupos que pertencem, pessoas que pertencem a grupos, tá? Então, vamos lá. Gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa nem pedir a mãozinha. Ela dedica paz, agradecimentos, vamos passar para essa parte. Resumo, olha só, o resumo dela. Através dessa pesquisa, buscou-se conhecer as representações sociais sobre a instituição escolar através de cartas dos alunos e ex-alunos, presidiários e ex-presidiários da Escola Anacleto de Meneiros, no Presídio Evaristo de Moraes, em diálogo com uma discussão já em andamento sobre educação em presídio. A análise do material de campo indica como os alunos da escola em presídio apropriam-se da instituição escolar e como essa escola os acolhe, né? Então, é uma questão interessante, né? Que a antropologia, a etnografia, o método etnográfico, ele ajuda a gente a enxergar coisas que normalmente ficam ocultas, né? Ela faz aqui uma epígrafe, que é uma coisa que eu já falei para vocês que a gente pode fazer nos trabalhos acadêmicos, né? Ela cita o Saramago. As esperanças que podemos pôr no futuro dependem da nossa capacidade de mudar o presente.
Não haverá amanhãs que cantem se hoje são tantos os motivos que temos para chorar e tão poucos os que restam para sorrir. Saramago. Aí tem o sumário, isso é legal para vocês verem como é que é um TCC, porque vocês vão fazer um TCC em algum momento, né? Então, ela tem aqui, olha, o objetivo geral, objetivos específicos, justificativo e metodologia. São justamente esses aspectos aqui que vocês vão ter que colocar na resenha, né? De uma forma resumida. Então, a resenha é uma espécie de resumo ampliado, tá? Mas tem que ter esses pontos. Você não pode falar de coisas assim que quaisquer que você queira falar. Você tem que dizer qual é o objetivo da pesquisa, quais foram os objetivos específicos, a justificativa, a metodologia, tá? E depois você tem que falar das considerações finais, né? Tem que dizer o que a pessoa porque se a pergunta é quais são as representações sociais, olha só quanto anexo tem, tá? O texto vai da página 9 até a página 43, tá? Da página 9 até a página 43, com muitos espaços. Vocês vão ver que é fácil de ler, tá? Então, a pergunta é essa. O que representa, o que significa, né? A antropologia estuda significados, cultura é isso. O que a gente... Porque, por exemplo, a gente pensa a relação que a gente teve com a escola, né? Que nós 4 tivemos com a escola, será que é a mesma que um presidiário tem com a escola? O que significa, o que vocês acham que pode significar uma escola de presídio para um presidiário? Vamos pensar. Quais são as hipóteses que a gente pode ter? Professora, O que vocês acham? no caso, presidiários adultos já, né? Adultos. O que você acha? Vocês conhecem alguma coisa de presídio? Fala aí. Não, eu ia pedir para a senhora repetir a pergunta. Não, o que vocês acham que significa estar na escola para um presidiário? Porque, olha só, vamos pensar, para a gente, né, para nós 4, o período que a gente passou na escola, desde da educação do ensino fundamental, né, educação básica, pelo menos para mim, né, era uma oportunidade para melhorar de vida, por exemplo, presidiário, mas repara que é diferente do que foi para a gente, né? Para a gente era uma coisa assim um pouco compulsiva, não cabia a gente pensar entro na escola ou não entro na escola, por exemplo, né? Era uma coisa compulsória, o correto. Mas, professora, será que eles têm a opção também de não estar presente na escola, dentro do presídio? Talvez possa ser uma obrigação também, não sei. Tem sim. Nem todos precisam estar, né? Pode ter alunos, né, ex-presidiários que queiram e que não queiram também. Exatamente, tá? Então, isso é uma coisa interessante de pensar, né? E muitos vão ter a oportunidade de estar na escola pela primeira vez na vida no presídio, né? Pessoas que se tornaram adultas, nunca foram para a escola e que só vão entrar para a escola por causa dessa condição de estarem reclusos, né? E para alguns, a gente já pode imaginar isso de melhorar de vida, e tem uma coisa que a gente vai ver nesse TCC, que participar da atividade escolar no presídio diminui a pena dos presidiários, então já tem esse interesse também, tá? E outras coisas que a gente vai ver ao longo, né? Então, o grupo dos presidiários que escolhe a escola dentro do presídio, porque no presídio tem várias atividades, né? Tem atividades manuais, quer dizer, nem todos têm várias atividades, mas alguns têm várias atividades. E eles vão escolhendo, né? Por exemplo, tem atividades religiosas, você pode entrar para a igreja,
ou não, né? Tem algumas opções. Então, vamos lá. O presente trabalho estrutura-se em capítulos que, em linhas gerais, desejam fazer um panorama sobre as representações da escola em presídios. No capítulo inicial, ela vai dizendo que ela vai falando capítulo por capítulo. Ó, está a estrutura do trabalho, objetivo geral, específico. Então, esse aqui é fundamental da gente ler, tá? Esse primeiro capítulo. No segundo capítulo, enfatizou-se o presídio, fazendo uma. Então, assim, se vocês não têm tempo nem disposição de ler todo o TCC, vocês podem ler o primeiro capítulo e o último capítulo, as considerações finais, por exemplo, tá? Então, assim, eu já dou a dica do que vocês precisam ler, gente, tá? Eu estou facilitando muito. No segundo capítulo, enfatizou-se o presídio, fazendo uma síntese do que foi escrito pelos principais teóricos do assunto. Apresenta também um relato sobre o sistema prisional no Rio de Janeiro, que a gente não precisa trazer para a resenha, tá? Lembrando, gente, isso é muito importante. Nesse trabalho de resenha, vocês mantêm aquela regra que a gente fez no começo, em todos os trabalhos, que é de fazer 3 citações, tá? Então, vocês têm que citar 3 trechos desse TCC, né? Então, quando vocês virem um trecho assim que resume bem o que vocês querem dizer, vocês pegam, né, citam, aí citam de que jeito? Dizendo o sobrenome da pessoa, o ano e a página, indicando o ano e a página. Na citação ao longo do texto só entra isso. E aí aquilo te referencia para o final, que tem as referências bibliográficas, e aí sim você tem a referência completa para não pesar o texto, tá? Tá. Desse modo, a partir do material teórico, pretende-se acrescentar ao entendimento do material prático, que são as cartas trabalhadas no capítulo posterior, onde são expostos um breve histórico da educação de jovens e adultos, as representações através da escrita epistolar e o foco da pesquisa, as representações sociais de presidiários e ex-presidiários sobre a instituição escolar do Presídio Evaristo de Almeida. Encerrando o trabalho, é dedicado um tópico com as considerações finais. Por fim, o leitor dispõe da bibliografia e dos anexos com a apresentação de algumas cartas. Tá? Então, quem tiver curiosidade, pode chegar no final e ler as cartas dos presidiários que ela xerocou, então, fotocopiou, né? Então, tá lá com a letrinha deles e tal, falando falando assim. Ninguém perguntou o que significa a escola para vocês. Eles escrevem cartas e o pesquisador, essa pesquisadora, na verdade, né, através da análise dessas cartas, ela conseguiu pegar aquilo que ela estava querendo ver, que é o objeto dela, tá? Então, o que é o objeto da gente numa pesquisa? Você pode ter, por exemplo, digamos, vocês fazem um estágio na educação infantil, né? Aí tá lá, toda a turma de vocês está estagiando na educação infantil. Só que a EISA pode construir um objeto, ela pode olhar para uma coisa, por exemplo, eu quero fazer um trabalho, fazer um relatório, eu vou ficar observando, mas eu vou olhar só para a relação entre os meninos e as meninas. Se tem diferença, se eles são tratados de forma diferente, por exemplo, né? Se a professora deixa eles brincarem de coisas independentes, se a menina pode brincar de carrinho, se o menino pode brincar de boneca, eu estou querendo olhar isso, por exemplo. Então, esse foi um objeto que a EISA construiu, tá? Aí o Felipe pode querer estudar outra coisa. O Felipe vai querer estudar, por exemplo, como é que se dão as atividades de leitura na educação infantil. É o mesmo espaço, estão entendendo? Só que os objetos são distintos, porque os objetos é a gente que constrói. Então, o Felipe vai fazer, de repente, o TCC dele sobre como é que a professora lida com a literatura infantil numa turma de educação infantil.
Aí, enquanto a Eisa vai ficar só olhando para os meninos e para as meninas, as diferenças e tal, o Felipe vai ficar olhando só quando se fala em vamos ler o livrinho, cadê o livrinho? Agora é a hora da leitura, vamos fazer rodinha. Aí o Felipe presta atenção naquilo e vai fazer a observação dele. E o Emerson pode olhar para outra coisa, que pode ser, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quer dar um exemplo, Emerson? O que você olharia, né, numa educação infantil? Pode ser tanta coisa, pode ser, por exemplo, como que as crianças com necessidades especiais são tratadas na educação infantil numa escola inclusiva, por exemplo. É um outro tema, né? Aí ele vai ver que na sala, enquanto a Isa está vendo os meninos e as meninas, as diferenças, o Felipe está vendo a coisa da leitura, né? O Emerson está vendo um menino que se chama João, por exemplo, que é autista, né? Que é mais velho, que é maior, e ele fica meio no canto, ninguém fala com ele, às vezes fala, às vezes ele briga, né? A professora tem tempo ou não tem tempo para ele, entendeu? Então, o objeto de pesquisa é isso, tá? Deu para entender isso, gente? Então, num texto, a gente tem que ver, num texto que fala de uma pesquisa etnográfica, que é o nosso caso, né? É claro que se você falar de um texto de filosofia, não dá para você pensar assim, qual é a metodologia. Bom, também tem, né? A metodologia dialética, não sei o quê, mas também tem um objeto, eu quero tratar disso assim, assim, assim. Né? Por que você quer tratar daquilo? Aquele esqueminha serve para quase todas as resenhas, tá? Então, vocês têm que identificar esses elementos. A primeira coisa que vocês têm que identificar, qual é a pergunta. E depois, nas considerações finais, qual é a resposta. Né? O que finalmente a gente vai saber no final dessa leitura? O que significa os diferentes significados que a escola tem para esses presidiários e ex-presidiários, tá? Só que a gente vai ter que entender, por exemplo, a gente já deve estar curioso de pensar, cara, como é que essa moça fez o trabalho de campo dela? Né? A gente já sabe que é um trabalho de campo diferente dos outros, né? Porque ela analisou as cartas. Mas como é que ela conseguiu essas cartas? Né? Será que ela foi no presídio também? Porque qual é a relação dela com esse presídio? Assim, como é que ela conseguiu as cartas e a partir das cartas, como é que ela analisou as cartas? Quantas cartas ela escolheu? Como é que ela escolheu essas cartas? Isso tudo é metodologia. Como é que ela fez, né? O objetivo geral desse trabalho foi analisar, no âmbito da educação de jovens e adultos, o papel da escola, instituições penitenciárias como reintegradora social do indivíduo privado da liberdade e em conflito com a lei, através de cartas de ex-presidiários e presidiários cartas enviadas à Escola Estadual Anacleto de Medeiros, no presídio tal, além de compreender as diferentes representações de presidiários e ex-presidiários sobre a instituição escolar. Então, aqui ela diz exatamente qual é o objetivo. Os educandos de escolas de sistema prisional têm uma maneira muito particular de representar a escola. Em Gili, vê-se que as representações não são uma imagem reflexo da realidade escolar, de suas funções sociais efetivas, mas sim uma construção original que visa a legitimá-la. Vamos entender melhor isso aqui. A partir dessas representações, a partir de cartas, foi fundamentado o presente trabalho, a representação social desses educandos sobre a escola e o sistema prisional é o que foi abordado. O sistema carcerário no Rio de Janeiro, atualmente, conta com 40 unidades prisionais, isso aqui foi em 2007, parece, né? E 22 mil presos, 2006, está vendo? Apenas 13 unidades possuem escolas, olha aí, olha. Respondendo a pergunta da Isa, impressionante, né? Das 40 prisões,
Dos 40 presídios, só 13 possuem escolas ou Nem a atividades. metade. Nem a metade. Concursos de alfabetização e escolas estaduais. O quantitativo é pequeno, contudo, ainda é um avanço se comparado com a realidade brasileira. Ou seja, a gente começa a ler um texto, sabe? Se a gente lê e pensa assim, ai, que saco, mais um texto para ler, para eu ter que fazer uma resenha, que merda, não sei o que e tal. Aí vai ser chato mesmo. Você tem que fazer de todo jeito. Então, assim, tipo, relaxa e goza, sabe? Tenta aproveitar. Poxa, já é interessante, a gente não sabe nada sobre isso, né? É uma coisa bacana de conhecer. O presídio onde foi feita a pesquisa, ou Galpão da Quinta, como é mais conhecido, foi selecionado, pois já era conhecido o trabalho feito pelos professores, direção e pela maneira como a equipe pedagógica conserva as cartas que os presidiários e ex-presidiários enviam à escola. Então, ela aproveitou isso. Não está contando até agora como é que ela tem esse conhecimento. Através dessas cartas de presidiários e ex-presidiários de sistemas carcerários, foi fundamentada a pesquisa, ok. Tá? Então, olha aqui, objetivos específicos. São 3 perguntas. Investigar as diversas motivações de presidiários que buscam a escola. Por que a procuram? Pergunta bem legal, né? Comparar as representações sobre a instituição escolar entre presidiários e ex-presidiários. Será que muda o fato do cara estar preso ou já ter sido libertado? Pesquisar em que medida a passagem pela escola favorece a integração de ex-presidiários à sociedade, que foi a hipótese do Emerson, né? Então, eles fazem a escola para melhorar de vida, e será que ajuda a escola do presídio? Né? Então, são 3 perguntas bem objetivas, bem fáceis. Agora, vamos à justificativa. O que é a justificativa? A justificativa é o seguinte: por que pensar sobre isso é relevante? Por que quando a gente pensa na justificativa, uma maneira boa de pensar é a seguinte: imagina que você tem um projeto de pesquisa e que você quer, seu projeto de TCC, por exemplo, né? Imagina que é possível ganhar patrocínio, né, recursos para fomentar essa pesquisa, para você desenvolver essa pesquisa, né? Porque você precisa, sei lá, ter equipamento, precisa ter um computador, precisa fazer as viagens para ir no presídio, voltar, precisa pagar alguém para transcrever, você precisa de uma série de coisas, tá? Então, você precisa de um dinheiro para realizar a pesquisa, vamos supor, né? E aí, você tem que fazer seu projeto e vai ter uma parte dele que você vai dizer, olha, essa pesquisa é muito importante, e vocês merecem patrocinar essa pesquisa, tá? Esse é o ponto da justificativa num trabalho, tá? Por que isso é importante? Aí ela vai dizer, olha, a relevância desta pesquisa para o campo da educação sustenta-se na medida em que, através da investigação e compreensão das representações sociais sobre a instituição escolar, entre presidiários e ex-presidiários, revela-se a forma como estes sujeitos excluídos sociais relacionam com a instituição escolar, suas expectativas e sua potência reintegradora. Pretende-se, assim, modestamente, contribuir com o debate já em curso sobre a funcionalidade das escolas em presídios, se estão cumprindo seu papel sobre o presidiário, a reintegração social e evitando a reincidência criminal. Poxa, é super importante essa pesquisa, né? Eu daria dinheiro para essa pesquisa, se eu pudesse, se eu fosse responsável, eu daria, né? Por quê? Porque se a gente vê que essas 13 instituições presidiárias que têm escola têm sucesso, têm mais sucesso que as outras, poxa, a gente vai... esse é um dado que vai ajudar a orientar as políticas públicas no sentido de quê? De colocar mais escolas em todo o sistema prisional. Por quê? Porque a pesquisa da Alessandra, né,
provou que as escolas são super eficientes. Por exemplo, não sabemos ainda porque a gente não leu, né? Ou a gente vai ver que, através das cartas, eles reclamam, dizem que a escola é uma droga, que precisa melhorar muito, que é uma porcaria. Aí isso também vai ser útil, porque a gente vai saber exatamente o que tem que melhorar, tá? Então, entender o que esses presidiários, como é que eles veem a escola, é muito importante, porque, afinal das contas, a escola no presídio, ela tem essa função de reintegrar a pessoa na sociedade, reintegração social. Uma vez que o sistema penitenciário brasileiro está superlotado, isso em 2006, ela não sabe como é que ficou hoje, né, que está muito pior, e sua função de reintegração não tem se cumprido, interessa saber se e em que medida os presidiários e ex-presidiários enxergam a formação escolar ou a passagem pela escola como meio eficaz de se evitar a reincidência criminal. Que outros usos esses sujeitos fazem da escola? Isso aqui é muito interessante, né? Que outros usos? Será que a gente pode fazer usos diferentes da escola? O que vocês acham, gente? Que usos vocês fizeram da escola? Que usos vocês fazem da universidade hoje, por exemplo? Hein, gente? Vocês usam a universidade para quê? Qual é a finalidade? Para obter conhecimento. Essa é a resposta certa, Emerson. Mas é o único uso que você faz só para isso? O diploma não, você não está interessado no diploma também? Eu acho que, além disso, a gente também cria um desenvolvimento social bem grande, Uhum. sabe? A gente Sim. aprende coisas E que não são comuns. vocês não estão vivendo o campus, né? Que o Felipe está, né, Felipe? Então, o Felipe provavelmente fala aí, Felipe, dos usos sociais que se pode fazer da universidade. Ganhar mais a confiança dos colegas e amigos para poder obter um crescimento tanto na vida educacional quanto na vida pessoal, né? Assim a pessoa pode se conhecer melhor e ganhar e também obter novos pontos importantes, tanto para a sua gestão educacional e social. Uhum. Então, assim, a universidade também é um lugar de troca, né? De vivência. Vocês são jovens, até de namorar, de conhecer pessoas, né? Tudo isso também são usos legítimos que a gente faz da escola, né? Tem um momento na vida da gente, pelo menos na minha, né, que eu ia para a escola, assim, estudar era a última coisa, era a última motivação, né? Era o último uso que eu tinha da escola. Eu ia para a escola para me divertir, para estar longe da minha família, que às vezes era chata, sabe? Para usar os laboratórios. Na minha escola tinha um laboratório de fotografia, então a gente podia fazer fotos e ampliar as fotos, isso era super bacana, né? Então, tinha outros usos que a escola tinha, fazia coral, fazia um monte de atividades na escola, fora estudar, né? Então, que outros usos esses sujeitos fazem da escola? Essa é uma pergunta tipicamente etnográfica, né? A antropologia costuma formular perguntas desse tipo. A escola os aceitam, rejeitam. Durante o Fórum Mundial de Educação, o professor Elionaldo Julião, que é professor da UF, né, de Angra, citou que a porcentagem de presidiários cresce, em média, 5% ao ano, e que do total de prisioneiros no estado do Rio de Janeiro, 96% são homens, 56% estão entre 18 e 30 anos, 95% são pobres ou muito pobres, 65% são negros ou pardos, 75% não completaram o ensino fundamental e 12% são analfabetos. Olha que dados interessantes, né? Olha aí a exclusão racial como se dá.
Para Foucault, desde os séculos passados, as instituições organizaram-se em defesa dos direitos privados e públicos, punindo os criminosos de acordo com sua época, né? Então, assim, os criminosos, eles atacam os direitos privados e públicos, eles roubam as coisas da gente, eles destroem coisas, né? São criminosos. Mas, para cada época, criou suas próprias leis penais, instituindo os mais variados métodos e meios coercitivos, que vão desde a violência física ao uso de instituições penitenciárias. Então, assim, não foi sempre que existiram as prisões, né? A gente tem relatos de épocas, né, na Europa em que as punições eram as seguintes: o cara roubou uma galinha, corta a mão da pessoa, por exemplo, né, coisas assim radicais. E mesmo estava me lembrando agora da experiência que eu tive, trabalho que eu fiz numa comunidade aqui no Rio. Uma vez apareceu uma menina comentando que uma outra tinha raspado o cabelo dela. Aí eu falei, nossa, mas como assim? O pessoal do tráfico raspou o cabelo dela, não sei o quê. Aí eu falei, mas como assim? Como isso aconteceu? Aí é uma punição, é uma forma coercitiva, porque ela não sei se ela tinha ficado com o namorado da outra, tinha traído o marido dela, uma coisa, acho que foi, não sei se foi um caso de traição ou um caso de X9, né? Não sei se ela entregou alguém, e aí, como forma de punição, de aviso, é uma punição muito severa, por quê? Porque todo mundo vê, né? Ela vai ter que ficar com aquela cabeça raspada até o cabelo crescer. Então, provavelmente, por conta disso, ela vai pensar muito antes de fazer isso de novo, e serve como o que se chama, acho que Foucault fala isso, né? De punição exemplar. Né? É um exemplo para que nenhuma outra pessoa faça a mesma coisa que ela fez, porque já sabe o que vai acontecer, vão raspar a sua cabeça. Tá? Sempre com o objetivo de punir quem fosse contra as leis da época. É a partir dessas instituições coercitivas, já estudadas por Foucault, que orientei a pesquisa. A representação da instituição escolar entre presidiários, através de cartas, é o que pretendo abordar no presente estudo. Isso ela já falou várias vezes, né? Como eles veem essa escola, que perspectivas têm em relação ao estudo e como essa escola pode ajudá-los. Conforme Tauster, a escola é uma instituição a ser estudada como maneiras de agir e pensar que independem das vontades individuais, são coletivas. E a partir dessa visão coletiva da escola em presídio, é que está fundamentada a pesquisa, tendo em vista que há poucos estudos sobre representações sociais em presídios e escolas, conforme Gili. Aí, olha só, vocês têm que começar a olhar essas coisas nos inúmeros textos que vocês têm que ler nas disciplinas, tá? Como é que se faz a citação, para vocês aprenderem a fazer igual. Olha aqui, olha. É recuada, não tem aspas, tá? Aqui, no caso, ela botou um itálico, não precisa ser itálico hoje em dia, né? E aí ela botou, conforme Gili, entre parênteses, aqui tinha que ter um espacinho, né? O ano e a página 41, tá? A área educacional aparece, isso aqui poderia estar aqui no final, Gili, ano, tal, 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 tá? Aqui, apareceu aqui porque ela fez um gancho para fazer a citação. Isso é importante vocês aprenderem a fazer esse ganchinho aqui, olha. A área educacional aparece como um campo privilegiado para se observar como as representações sociais se constroem, evoluem e se transformam no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel dessas construções nas relações desses grupos com o objeto de suas representações. Chartier compara as representações coletivas a um jogo de cartas, em que cada jogador é conhecedor do jogo, mas o que o jogo representa varia de acordo com as suas experiências, culturas e relações. O comportamento individual de cada um dos jogadores é regulado pelas interdependências que implicam essa formação ou configuração específica, que é o jogo de cartas.
Metodologia. Olha, isso aqui é uma parte super importante que eu estou curiosa. Quer dizer, eu que orientei esse trabalho, mas faz tempo que eu não leio. A história da construção do objeto de pesquisa se dá no segundo semestre de 2002, quando ingressei no curso normal superior do ISERJ. Soube que deveria, no final do curso, fazer um trabalho de conclusão, uma monografia, pesquisando um tema que me incomodasse. Então, me recordei de uma reportagem, olha lá, vai contar a história dela. Reportagem de dezembro do ano anterior, que relatava o trabalho da organização não governamental, CESOP, que trabalha com jovens presidiários, levando filmes para debater as condições em que eles se encontram e comparando os filmes com a situação do país. Essa reportagem foi muito importante, pois permitiu que eu observasse o presidiário como um indivíduo com opiniões e aspirações próprias. Durante uma visita ao presídio Evaristo de Moraes, atividade recomendada como requisito para a disciplina de prática interdisciplinar. Olha que interessante, ó, tá vendo? Então, foi uma atividade da disciplina. Visitei a escola Anacleto de Medeiros. Apesar de interessar-me antes pelo tema e já querer estudá-lo, não via como fazê-lo. Então, após a visita, consegui o telefone da diretora dessa escola, com a professora Sandra Manes. Em dezembro de 2005, realizei a minha primeira visita à escola, agora como pesquisadora, dando início ao meu trabalho de campo. A diretora Sandra foi muito solícita ao me receber. Mostrou-me os projetos e as dependências da escola, além de me ter fornecido as cartas para que pudesse analisá-las. Por intermédio da análise de conteúdo das cartas pesquisadas no presídio, foi fundamentada a pesquisa na perspectiva da representação social. A análise de conteúdo, de acordo com o André, é redução de um grande volume de material num conjunto de categorias de conteúdos. Assim, separei as cartas em categorias posteriormente mencionadas. A autora, então, isso é importante, ela tinha um conjunto de cartas, então a gente já entendeu toda a historinha dela, né? Ela tinha visto uma matéria na televisão, jornalística, tinha chamado a atenção dela para o tema dos presídios, depois ela teve que fazer uma atividade no presídio por conta de uma disciplina da sua formação, e aí pensou, eu vou ter que fazer um TCC, vou fazer um TCC sobre esse troço, fazer uma monografia sobre esse negócio, né? Aí resolveu pegar as cartas. Pegou esse conjunto de cartas, xerocou, levou para casa. E aí fazer o que com elas? Tem que ter algum método. Então, ela separou as cartas em categorias, foi botando assim em gavetinhas, ou em envelope, sei lá. Assim, separei as cartas. A autora sugere que, então, a análise de conteúdo seja ampliada, podendo abranger o tipo de informação obtida através da observação participante, como entrevistas, questionários, análise de documentos, material audiovisual, artístico, etc. André expõe. Aí a questão da metodologia, a gente pode seguir adiante. Professora, não entendi essa parte que ela fala, a autora. Ela tá falando dela mesma ou não? Não. Aonde aqui? A autora sugere. Ela está falando dessa autora aqui, André. André é Marli André. O sobrenome dela é André. É estranho. Até ela já faleceu, até conheci ela. Ela se chamava Marli André. Aí, como a gente referencia o sobrenome, né? Bota André. Então, ela está se referindo a um livro sobre metodologia etnográfica, que é o nosso caso aqui. Então, a autora sugere, então, que a partir desse material, né, de análise de conteúdo de documento, você possa ampliar fazendo entrevista, fazendo observação participante, né, fazendo observação de material audiovisual, artístico, questionário, outras coisas. Né? Entendi. Aí ela propõe tal. Aí ela, tá vendo? Olha aqui a gente tem um ganchozinho, aqui tem um erro, ó, que ela não botou a página, tá vendo? André, 1983, só botou o ano, mas como ela fez uma citação aqui, tinha que ter botado página, mas tudo bem.
Ao admitir que os dados qualitativos da pesquisa educacional permitem capturar diferentes significados, a pesquisa concilia com a concepção teórica utilizada das representações sociais. De acordo com André, a tarefa de coletar dados é cansativa e exige do pesquisador energia para realizar essa atividade, para a realização dessa atividade. Porém, ela se faz necessária quando há volumoso material coletado durante estudo de campo. Imagina, você pega um montão de carta, o que você faz? A noção de representação social diz respeito à construção e leitura da realidade social em diferentes espaços e tempos, ou seja, refere-se a esquemas construídos correspondentes aos interesses dos que os geram. Foram os exemplos que a gente deu já, né? Interpretamos a representação social numa perspectiva histórico-antropológica. Por entender que essa perspectiva constrói coletivamente a representação social e não psicologicamente, porque a representação social reflete, isso aqui é muito importante, olha, a representação social, ela não tem a ver com a psicologia, não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva, reflete o ser na sociedade, enquanto a perspectiva psicológica supõe a representação social individualmente como invariáveis e consubstanciais à natureza humana. Então, aqui a gente está querendo entender a representação social, a representação de um grupo, tá? Aí, aqui, olha, ela vai entrar num capítulo mais teórico, tá? Sobre o que é estar privado de liberdade, o que é essa coisa da morte civil. É muito legal. Preso é a pessoa que perdeu o conjunto de sua identidade. É muito, muito forte ser preso, imagino, né? A mortificação do eu, a punição. E tem outras formas de punição hoje em dia, por exemplo, o cancelamento, né? O cancelamento é uma forma de punição terrível hoje em dia, né? As prisões não diminuem a taxa de... Olha, outro sem ano, hein? Sem página. Diminuir a taxa, pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las. A quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou ainda pior, aumenta, né? Ou seja, não adianta nada prender as pessoas. Eu boto fé que não adianta nada mesmo prender as pessoas, mas enfim. Olha, ela nunca bota isso passou por mim, hein? Eu orientei, passou pelo Leonardo, que foi da banca, que ninguém reparou isso. Aí ela vai contando dados aqui, que vocês podem passar meio batido, mas podem pegar alguma coisa daqui. Aqui é um bom lugar para vocês citarem, né? Mas você vê que não é muito extenso também, né? Aqui ela vai falar do sistema prisional no Rio de Janeiro, tem algumas coisas interessantes, quando é que começa a história dessa... Nossa, olha só isso aqui. Além da cadeia velha, havia também a do Aljube e as prisões da Ilha das Cobras, onde funciona atualmente o Arsenal da Marinha, que era reservado a recolhimentos militares, e só a partir de 1864 passou a receber também presos civis. As prisões na ilha de Santa Bárbara, que recolhiam as mulheres infratoras, além da fortaleza de São Sebastião, no Morro do Castelo, conhecida como Calabouço, uma caverna de 64 palmos de comprimento, sobre 24 de altura e 37 de largura, para onde eram levados os escravos. Existia ainda a pena de galés, onde o condenado esmolava em praça pública o seu sustento. Olha que interessante. Eu já tinha esquecido de tudo isso. Na segunda metade do século XIX, foi introduzida a Casa de Correção da Corte. Então, ela vai contar aqui a história dos presídios em geral e a história dos presídios no Brasil, né? Hoje, o Rio de Janeiro possui 4 presídios, 12 penitenciários, 3 hospitais penitenciários, 8 casas de custódias, tal, né? E somente 14 não possuem escolas estaduais.
ainda de acordo com a pesquisa, então ela faz o apanhado. Isso aqui é importante para vocês verem. O objetivo de eu trazer para vocês os TCCs é para vocês irem se ambientando com esse gênero, né, que vocês vão ter que produzir no final do curso de vocês. Então, daqui a pouco, né, vocês já vão ter a disciplina de TCC1. Vocês vão ter que escolher um orientador ou orientadora e vão ter que construir um objeto e, no final, vocês vão ter que escrever um texto. O estudo faz o retrato comparativo, dizem que os homens são a maioria. Os solteiros são cerca de 2 vezes mais representativos entre os presidiários. Né? Então, os solteiros estão mais representados no presídio do que fora dos presídios. Então, enquanto fora do presídio 44% são solteiros, no presídio 80% são solteiros. Ou seja, ser casado é uma coisa boa contra a criminalidade. Interessante, né? Os sem religião que são encarcerados também estão mais representados na religião, também parece que faz bem contra os crimes. Olha, entre os jovens a diferença ainda é maior, enquanto que os presídios cariocas, 52% se assumem sem religião, 52,2%, entre os jovens não encarcerados, esse percentual cai para 17,1%. Vocês estão entendendo a comparação que ela está fazendo aqui? Como é que os grupos são representados no presídio? Então, por exemplo, a gente vê assim, fora do presídio, a gente sabe que no Brasil tem mais mulher do que homem, por exemplo, mas no presídio tem mais homem do que mulher. Entenderam? Então, você compara a porcentagem fora do presídio e dentro do presídio. Uma coisa que se faz, por exemplo, que foi uma das motivações para desenvolvimento das políticas de cotas no Brasil, é que os negros estavam mal representados nas universidades. O que quer dizer isso? Que a porcentagem de negros na sociedade brasileira era maior fora da universidade do que dentro da universidade, né? Então alguma coisa está errada, né? Por que eles não conseguem entrar na universidade? E estão super representados nos presídios. Quanto à questão racial, a população negra carcerária é 2,6 maior que a população total da cidade do Rio de Janeiro. Ela vai falando sobre os presídios, pega matéria de jornal, continua dizendo quem é essa população, vocês não vão reescrever o TCC dela, mas alguma coisa daí. Aí vai falar do FUPEM, como é que funciona. Ali em cima ela colocou a página. Aqui sim. Olha, fala dos MCs racionais, é composto parcialmente por ex-detentos do Complexo Penitenciário Carandiru. Em um trecho da música, capítulo 3, versículo 4, eles cantam: alivia minha alma, louvado seja o meu Senhor, que não deixe o humano aqui desandar. Para os que não conhecem a sua trajetória, a música até parece um hino evangélico. Em um estudo sobre religiões e prisões, doutora Ana afirma que o poder... Ficou muito legal esse TCC, hein, gente? Essa moça era muito boa. Você sabe que eu tentei achar, busquei pelo nome dela na internet, porque eu perdi contato. Depois eu trabalhava nessa instituição, parei, né, de trabalhar lá depois que eu fui para a UF, e ela se formou, eu procurei, não encontrei. Queria convidar ela para vir aqui para falar. Encontrei, assim, sei lá, procurei os telefones, mas também tem pessoas que têm o mesmo nome que ela, né? Aí eu vi pessoas que estavam em outros lugares, mas peguei, assim, um telefone que eu achei na internet, e-mail, não respondeu nada. Ia ser legal.
Não ia ser muito. Nossa, e ela é uma figurinha, sabe? Assim, eu tô lembrando do jeitinho dela, da carinha dela. Quer dizer, jeitinho dela, carinha dela, ela é muito mais alta que eu, é magra, bonita, assim, altona, cabelo grande, assim, cresta negra também, e super inteligente, mas muito doce, sabe? Nossa, eu adorava ela, foi minha aluna lá, e muito trabalhadeira, né? Ela fez esse trabalho todo assim, bem, bem legal. Então, ela vai contando aqui ainda sobre, diz que a situação das rebeliões, fala das rebeliões, ou seja, é um inferno a vida no presídio, né? Aí ela vai falar do presídio em geral, falou dos presídios em geral, agora está falando desse presídio. É uma unidade isolada, foi fundada em 67, em São Cristóvão, tá. Conforme a diretora da escola, é considerado um presídio seguro, ou seja, mantém presidiários sem laços de facções, além de serem considerados o lixo da sociedade. São jovens e adultos que não podem conviver com outros presos, pois alguns são delatores ou homossexuais. Através das cartas que a diretora Sônia disponibilizou, entende-se que o presídio recebe também detentos estrangeiros, provavelmente por estes não terem vínculo com o crime organizado, como visto na carta 30, em que o autor saúda o interno espanhol, e na carta 15, em que o autor é um angolano que foi detido na unidade. Então, a gente já entendeu aqui que ela vai categorizar as datas, né? Educação em criminalidade, aí tem esse capítulo aqui sobre educação em criminalidade, parará, se ajuda, se atrapalha, vocês vão ler. Em 2006, 226 presos cariocas inscreveram-se no vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A unidade campeã de inscrições foi a penitenciária Petrolino de Oliveira, destinada a ex-PMs, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários. Os presidiários também puderam, pela primeira vez, tentar o vestibular da CEDERJ, conveniada com universidades estaduais e federais, já é uma oportunidade de estudar à distância em um curso superior. Por outro lado, dados do IBGE publicados a relação desconstrói a relação que se tende a estabelecer entre baixa escolaridade e criminalidade. Apesar de ter, segundo dados do IBGE, a quarta menor taxa de analfabetismo no Brasil, no país, o estado do Rio de Janeiro, em 2003, segundo maior... em resumo, parará mais dados. Aqui fala da LDB, que no artigo 2º fala sobre educação, diz que a educação é dever da família do Estado, dever tal. Eu quero ver os resultados. Aí aqui ela faz um breve histórico da educação de jovens e adultos e a construção da escola em presídio. Ela, assim, foi fazendo isso tudo, também não é obrigatório, não... Ela curtiu fazer esse TCC, sabe? Agora, aqui ela vai trabalhar, olha, as representações, eu pularia logo para cá, da instituição escolar através da escrita epistolar. Então, vocês estão vendo que eu estou dando uma dica para vocês também do que a gente faz quando a gente tem muita leitura para fazer, né? Às vezes não dá para a gente ler tudo. Eu não leio tudo, não leio os livros inteiros, né? Às vezes eu estou pesquisando, leio uma parte, leio as considerações finais. Então, estou dando assim uma dica também de como é que a gente pode fazer para ser mais prático, né? É na linha de investigação das representações sociais que se fundamenta essa pesquisa, já sabemos. Entretanto, a representação social não é uma imagem reflexa da realidade escolar, de suas funções sociais e efetivas, mas antes uma construção. A representação social é a construção da leitura da realidade social em diferentes espaços. Dauster, nessa direção, afirma que as representações são esquemas construídos social e coletivamente,
Ainda está falando do conceito de construção social e tal. Ao escrever uma carta, o autor, um ex-presidiário, remete-se à sua condição. Apesar de boa parte dos homens que estão no presídio virem das camadas populares, eles não veem a escola como local de ensino, apesar de necessitarem do ensino e da certificação que ela oferece. Opa, isso é interessante, hein? Ó. Opa. Então, não vem como lugar de ensino, vem como lugar de quê? Eles fazem outro uso da escola que a gente vai tentar entender qual é. A prática de escrever cartas atualmente se mostra cada vez menos utilizada, visto que, com o advento das tecnologias mais rápidas, como o telefone e a internet, opta-se por essas tecnologias. Gomes evidencia que escrever cartas é como um rito, porém, o que foi notado é que, em presídios, cartas não são um rito, mas uma necessidade, visto que outros meios de comunicação são proibidos. Olha só que interessante. Então, são coisas que a gente não sabia, né? Ai. As cartas são uma ferramenta muito importante no cotidiano dos presidiários. É o instrumento mais legítimo de comunicação. Dado que o telefone, a internet e outros meios de comunicação são proibidos nos presídios. Através das cartas, os presos podem se comunicar com seus familiares, amigos, com superiores do presídio, e ao serem transferidos ou alcançar a liberdade, essa ferramenta é a mais propícia para noticiar sobre suas vidas ou fazerem pedidos, como se vê com regularidade nas cartas de histórico escolar ou declaração que frequentou a escola. Então, eles escrevem muito para perguntar essas coisas, tá? Então, isso aqui é um negócio importante para vocês. Por isso, durante esse trabalho, entre as 24 cartas selecionadas, então aqui, isso aqui também é importante, olha, 12 eram de internos, isso aqui tem a ver com a metodologia do presídio e estudantes da escola, 8 eram de presidiários e 3 eram de presidiários transferidos para outras instituições, tá? Gente, eu estou fazendo com vocês um negócio que é muito artesanal, né? Que é ler junto, sabe? E nessa coisa de ler junto, eu estou mostrando para vocês as estratégias de leitura, né, que eu faço como leitora mais experiente e que é bacana, né, para gente aprender. Vocês não estão sozinhos, eu estou aqui de mão dada ajudando vocês, tá? Nesse sentido, as Professora, Fala. licença. Nesse caso, as oito cartas dos ex-presidiários significa que, por exemplo, eles estão em casa, escreveram as cartas e... Ah, sim, entendi. Pro Sim, presídio. em geral, eles escrevem, a gente vai ver, isso eu me lembro bem dessas cartas, eles escrevem para pedir, algumas são que sentem saudades, agradecem tudo que aconteceu, agradecem que a escola ajudou eles e tal, e às vezes eles escrevem também para, muitas vezes, porque eles precisam de diplomas, entendeu? Precisam de um certificado, aí eles escrevem pedindo essas coisas. A maioria delas é isso. Nesse sentido, as cartas ganham essencial função de relatar o cotidiano, os pedidos e as representações sociais entre os presidiários, como mostra Blas. Blas é uma amiga minha, Verônica. As cartas são sempre fragmentos, ela estuda cartas na Espanha, estuda cartas de presidiários e ela estuda um negócio muito interessante. Ela estuda cartas de pessoas que eram condenadas à morte, né? E que tinham direito de deixar uma carta antes de morrer. Olha que coisa sinistra, né? Então, ela tinha esse conjunto de cartas que ela estuda,
né? Também estuda cartas de... Depois ela fez um trabalho muito legal sobre cartas de crianças na guerra, na Guerra Civil Espanhola, crianças que foram afastadas dos seus familiares por situações de guerra, né? E escrevem cartas. São bem, bem legais, assim, é um campo de estudo interessante esse das cartas, né? Meu marido, por exemplo, estuda cartas de imigrantes também. Então, é um troço bem, bem, eu acho muito interessante. As cartas são sempre fragmentos de experiência que relembram, não sei o que é isso, que diminuem as distâncias, as distintas situações, lugares e condições que fazem que estas tenham convertido ao longo dos séculos em vias de transmissão e expressão de pensamentos e sentimentos. Tá aqui a tradução. Refletem. Acho que era só para você treinar espanhol. Relembram, acho que é reflejam. Reflejam. Está errado aqui. Reflejam. As representações. A partir do conjunto de 30 cartas, emergiram 9 categorias de representação social na escola. Isso aqui que é o filé que vocês vão ter que trazer para a resenha. Então, aquela parte toda teórica, história do presídio, aquilo ali não interessa para a gente numa resenha, tá? Vocês vão só comentar na resenha que esses capítulos existem e que a autora tem um capítulo sobre isso que ela vai falar, mas vocês não vão contar o que ela está contando, tá? Porque seria até uma forma de spoiler, né? Então, a resenha não pode dar spoiler, mas ela tem que dizer, quer dizer, mais ou menos, né? Mas ela tem que dizer o que vai dar total, né, no final aqui. Mas ela não vai dar conta do texto inteiro, ela faz um resumo. A partir do conjunar, emergiram 9 categorias. Então, a gente vai ver como é que é isso de que as categorias emergiram, né? Então, esse lance de categoria, eu dou um exemplo que é muito vulgar, mas que ajuda muito a gente a pensar. Os meninos vão me desculpar que o tema é vulgar, o tema é calcinhas femininas, tá? Mas poderiam ser também camisas também masculinas, qualquer coisa que a gente no armário da gente, a gente tem nossas roupas, né? Aí você tem, por exemplo, as roupas de sair, você tem camisetas boas, que são novas, que você vai usar em momentos especiais, e também tem aquelas rasgadinhas, no meu armário pelo menos tem, espero que no de vocês tenha também, né? Aquelas que a gente gosta de usar para dormir confortavelmente, né? Que estão já velhas, que são maiores, largonas, né? Ou as mais estragadas ainda, eu tenho algumas roupas assim, que a gente usa para fazer coisas que sujam, né? Para pintar a parede, para fazer... Eu não sei se vocês gostam de fazer esses trabalhos, eu gosto, né? Então, às vezes, sei lá, você vai limpar o carro, vai fazer uma faxina, vai fazer... Ou vai pintar a casa, vai botar verniz em alguma coisa, enfim, essas coisas assim. Você vai limpar a areia dos gatos, né? Eu não vou botar uma roupa de festa para limpar a areia dos gatos. Então, você tem categorias. Que categorias são essas? Como é que a gente faz, né? Quantas categorias a gente tem no armário da gente, por exemplo, né? Entre as calcinhas, entre as cuecas, entre as meias, né? Sei lá, meia para usar com sapato, meia para usar com não sei o quê, meia quente de inverno, meia para botar no tênis, para não suar o tênis, não vai ser a mesma que você vai usar no inverno, né? Enfim, coisas desse tipo. Deu para entender que são categorias? Uhum. A gente faz isso o tempo inteiro na vida social, a gente categoriza os amigos também, a gente tem aqueles amigos para sair, sei lá, para dar um rolê, tem os amigos do rolê, tem os amigos para as horas mais dramáticas da vida da gente, que já reduz bastante essa categoria de amigo, que tem paciência de escutar a gente quando a gente está mal, já é uma categoria de amigo
que é um conjunto bem mais restrito, né? Tem amigo para fazer programa cultural, tem amigo que não curte programa cultural, né? Então, a gente tem as categorias. Então, olhando para as cartas, ela falou assim, eu tenho 9 categorias aqui, tá? Após da gravação, foram e gravadas. As cartas foram gravadas e as cartas falando xerocadas, né? Após a gravação, o material foi lido e analisado. Foram alterados os nomes dos autores por nomes fictícios, a fim de preservar suas identidades, um cuidado ético que todo pesquisador deve ter. Observamos adiante a análise do conjunto dessas escritas epistolares. Epistolar quer dizer de carta, tá? Em 10% do total do conjunto de cartas, percebemos a escola como espaço para qualificação para o trabalho. Olha que interessante. Espaço para qualificação para o trabalho. Só 10% é menos, talvez, do que o Emerson tinha pensado, né? Essas cartas são geralmente de ex-presidiários. Ao alcançarem a liberdade, qualificados trabalharão e reintegrar-se-ão. O meio de obter o trabalho é com a certificação de escolaridade. Olha só, pensa só. A pessoa... Pô, mas isso é só 10%. A pessoa saiu do presídio, não é fácil ela conseguir trabalho, porque ela tem uma ficha criminal, ela foi presa, né? Então, ela ter o certificado de que ela estudou já limpa a barra dela e é uma condição para ela trabalhar. A certificação de escolaridade é a categoria melhor representada. Então, olha só, as cartas, a maioria pede a certificação. Entre as 30 cartas, em 9 delas há pedido de histórico escolar ou certificado de conclusão. Por exemplo, temos a carta 20, em que o autor pede o histórico para voltar a estudar e trabalhar. A escola é representada como espaço também para o desenvolvimento da autoestima. Olha que interessante. Opa! Droga. Joga fora. Representada como espaço para o desenvolvimento da autoestima em 5 cartas. Podemos ver essa categoria muito bem explicitada na carta 14, onde o Carlos, o careca, vai dizer: o motivo desta é agradecer pela magnífica pessoa que é e por tudo que faz por nós presos quando estamos aí, né? Então, ela dividiu essas cartas e achou que essa carta aqui fazia parte dessa categoria de desenvolvimento de autoestima. Tá certo, né? Na carta 29, o autor expressa uma outra categoria para a escola, a de salvo-conduto. Ele foi condenado por um crime, contudo, estava estudando durante a ocorrência e, por isso, não poderia estar envolvido. Como a matrícula é feita formalmente, ele pede documentos comprovando que estava estudando para ser absorvido. Interessante também, né? Então, é um salvo-conduto. A escola ganha valor de espaço de socialização em 3 cartas. Isso que eu falei que a escola era muito para mim na minha juventude. Na carta 28, o autor conta que não aprendeu somente as disciplinas, mas o amor ao próximo e dar valor à vida, indicando o sentimento coletivo, olha que interessante, que a escola transmite. Uma outra categoria bem recorrente é a escola como espaço de escolaridade. Isso parece um pouco redundante, né? Vamos entender o que é isso. Espaço de escolaridade. Percebemos que essa categoria em 20% das cartas apresentadas. A escola é representada também como espaço... Bom, aqui ela não explicou nada, né? Espaço de escolaridade, não entendi. A escola é representada também como espaço de salvação espiritual, em 3 cartas. Olha só, isso aqui são vários usos sociais
que a escola tem para presidiários e ex-presidiários. Neste lugar de muitas algrúrias, onde estamos excluídos da sociedade, a senhora e todas as professoras vos têm dado o maior exemplo do que Jesus Cristo quis dizer: amai-vos uns aos outros tanto quanto vos amei. Rafael. A escola é anotada também como favor. Os alunos se referem à escola e aos professores como um benefício. Uma das características bem recorrentes são os constantes agradecimentos, né? Como se eles não merecessem aquilo, visto em 12% do total das cartas. Quando ela chama atenção lá nos capítulos mais teóricos, né, que a educação é um direito de todo cidadão, né, pela Constituição e pela LDB. Então, não é um favor que as pessoas estão fazendo, é um dever, né? Ao contrário, todo presidiário deveria ter direito a ter acesso à escola. A cada 3 dias estudado, o presidiário... olha aqui, olha. A cada 3 dias estudado, o presidiário tem direito a 1 dia a menos na sua pena. Apesar da lei de execução penal garantir a remissão, só percebemos essa categoria na carta 22, que é surpreendente, né? Eu achava que essa categoria fosse a mais recorrente, né? Que a pessoa estudasse para diminuir a pena, em que o preso transferido do presídio pede um certificado para comprovar que estava estudando e ter sua pena reduzida. Passamos a seguir a descrever o conteúdo do conjunto de cartas analisados. Aí ela vai explicando. Carta 1, o autor dessa carta é interno do presídio, é uma aceitação da situação de que o presídio se encontra, o autor agradece a direção, ela vai dizer o que cada carta tem. As cartas todas. Estão vendo? A gente dá vontade de ler, não dá? A gente está passando aqui que a gente só tem meia horinha mais aqui da nossa aula. Carta 30, acabaram as cartas. Considerações finais. Em suma, podemos expor que, ainda que as escolas em presídios cumprissem a sua função de ressocializar o apenado, ainda são raras as escolas e políticas públicas que provocam. Então, isso tinha aquela pergunta: o que significa a escola para os presidiários? Aqui tem a resposta que ela conseguiu construir a partir da observação que ela fez. Qual foi a metodologia que ela fez? Ela fez entrevistas? Não. Ela fez observação participante? Não. É diferente do trabalho dos outros, todos os trabalhos que a gente estudou aqui, né? Nesse trabalho, ela só analisou as cartas e tirou as conclusões a partir da análise das cartas. A metodologia dela foi estudar as cartas, ler e interpretar as cartas. E aqui a gente vai dizer o que ela concluiu, tá? Então, é isso que a gente precisa, numa resenha, fazer. De acordo com o que foi observado nas cartas, os principais motivos que levam os apenados a procurarem a escola seria a merenda, pois as refeições do presídio são feitas com descuidos, na escola é feito com cuidado. Outra razão para que os alunos frequentem a escola são os festivais, como os da música. Olha só. Só pode participar e frequentar as aulas de violão os alunos matriculados na escola, incentivando assim os outros detentos a se matricularem. O acesso ao laboratório de informática é outro motivo. Aqui ainda tem, nessa versão, ainda tem umas marcas minhas de correção. Olha, essa daqui é o caso que eu vivo falando para vocês, que é vírgula, separando o sujeito. O acesso ao laboratório de informática é o sujeito da oração. Isso aqui é que é motivo para que os detentos frequentem a escola. As instalações são ruins, os computadores são obsoletos, porém, o curso de informática qualifica para o trabalho. Desse modo, os presidiários podem trabalhar como monitores na própria escola e, ao conquistar a liberdade, ter uma profissão.
né? Então, outra razão para frequentar a escola. Em algumas cartas, será que mudou muito, hein, o presídio de lá para cá? Será que piorou? Deve ter piorado. Em algumas cartas, percebemos que a procura pela escola como local de aprendizado é um fator bem comum. A escola tem sentido de continuidade. Faz o ensino médio, em seguida faz o ensino fundamental, em seguida o médico e o superior. O aluno procura a escola motivado sempre em dar prosseguimento. Caso seja aprovado no vestibular e estiver em regime semiaberto, o presidiário pode frequentar as aulas. Outra possibilidade é o CERDERJ, que oferece cursos superiores à distância. As celas dos presídios são sujas e mal conservadas. A escola proporciona um momento em que o preso pode frequentar um espaço limpo, olha que interessante, e organizado, incentivando-o a frequentar as aulas. A fuga do ócio e a remissão da pena também são fatores que podemos citar como incentivadores à frequência dos alunos, porém esses fatores foram pouco vistos nas cartas, surpreendentemente, né? Comparando as cartas, e olha, e acabamos aqui, ó, bibliografia, tá vendo? Como é que se faz uma leitura dinâmica aqui, olha. Comparando as cartas dos ex-presidiários com as dos presidiários, notamos que os primeiros escrevem mais cartas pedindo certificado de escolaridade, claro, né, porque já saíram, e notificando sobre suas vidas, enquanto que os presidiários escrevem cartas se desculpando ou agradecendo. A escola para o presidiário é mais que um instrumento de escolarização, mas de socialização e desenvolvimento da autoestima desses sujeitos que foram excluídos da sociedade e que tentam a chance de se reintegrarem com dignidade. Há um abismo entre a escola e o presídio, que deveria ser reduzido e acolhido. Acabou. Agora eu queria, olha, a bibliografia, como é que ela organiza aqui para vocês verem, para vocês aprenderem. Isso aqui vocês têm que aprender, gente, tá? Como é que se faz, não é tão complicado assim. A gente aprende copiando, vendo como é que os outros fazem. Olha quantos autores ela pesquisou. Aqui os anexos, olha só a carta. Aqui quem escreve é seu ex-aluno Alexandro. Estimada professora. E como a senhora é observadora, vê se lembra do presente que me deu. Se lembra da caneta, é isso mesmo. Toda vez que pego nela para escrever, não sei o que pode ser isso aqui, não estou entendendo. Escrever algo com a dona Ana Maria na mente. Professora, demorei para escrever para você aí. Mas é que eu tinha esquecido, não é que eu tinha esquecido, pelo contrário, nunca vou esquecê-las. Espero um dia ter credibilidade de visitá-las. Não somente a senhora que tanto estimo, mas todos aqueles que acreditam que mudei para melhor. Então, aquela coisa que o Emerson falou, né? Melhorar. Então, aqui a gente tem as cartas. Martim Simão, que às vezes são bem difíceis de ler. Professora, o bom é que essa escola, né, lá no presídio, ela teve utilidade na vida de todos eles que escreveram a carta, porque se eles pediram certificado ou diploma, é porque eles estão buscando melhorar, né? Buscando emprego, coisas. Sim. Então, eu achei bem legal esse. Com certeza, com certeza. Aí tem. Então, assim, eu acho que esse TCC diz isso, né? Que, assim, por mais que assim, poderia ser melhor, talvez, né? Mas as representações são muito positivas da escola, né? Olha, Sônia, espero que esta possa encontrá-la desfrutando da mais perfeita paz e saúde. Olha, o motivo desta é para lhe comunicar que estava
com saudades, pois tem bastante tempo que não a vejo, pois quando vim aqui recebi um choque e meu coração disparou. Está com a aparência de jovem, sempre conservada. Eu te admiro muito o seu talento. Olha, Sônia, gostaria de pedir a mesma se a possibilidade de mandar para mim, nem que seja através de carta, uma declaração de que eu cursei a 4ª série, pois eu tenho uma que é de 1987, não tenho certeza com S, que eu comecei com essa também em 87 mesmo, junho. Sônia, arrumaram para mim uma condenação de 8 anos, Aí ela vão falando assim, né? Professora, se vem erros de português, mas eles tentam escrever de uma forma formal. Sim, sim, sim. Isso é interessante, também me chama a atenção, Eisa. Né? Tem toda uma preocupação, né, Sim. uma escrita assim formal, apesar de ter erro, né? Enfim, aí tem as cartinhas todas e acabou o texto, tá? Vocês veem que não é um texto gigante, é um texto interessante, né? E vai, gente, ajudar vocês. Esse exercício de fazer essas resenhas, vocês podem acreditar que não é tempo desperdiçado, sabe? Vocês vão aproveitar para fazer outras disciplinas, né? Vão aproveitar para fazer o próprio TCC de vocês, porque às vezes a pessoa chega na hora de fazer um TCC e nunca leu um TCC na vida, né? Vocês aqui já tiveram contato com 3, que foi esse, 3 ex-alunas minhas, o da Carol, né, do menino, do B, lembra do sucesso escolar, da arquitetura escolar e essa dos presidiários. Então, é uma oportunidade legal, né, que eu tentei trazer para vocês nessa disciplina, de vários usos, né, da antropologia no campo da educação. Para que ela serve? Para a gente ver um monte de coisas interessantíssimas. Eu acho, né, sou suspeita, porque eu dou essa disciplina, estudo antropologia, e eu acho muito, muito bacana, tá? E olha só, são 3h30, 3h40, a gente nem gastou tanto tempo assim. A gente gastou 1h30. Quer dizer, a gente dedicou ao estudo 1h30, gente. Mais 1 horinha vocês leem isso, porque a gente ficou parando, explicando um monte de coisa. Rapidinho vocês fazem, tá? Então, se animem aí, animem-se a escrever, tá? A ler. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ler. Ler e marcando, rabiscando, quais são os trechos, e fazer um roteirinho. Quer dizer, o roteirinho é esse, você tem que falar dos objetivos, de por que essa pesquisa é importante, como é que essa pesquisa foi realizada, né? O que ela separou em categorias, não sei o que lá, e quais foram as conclusões que ela chegou. Pronto. 2 páginas, no máximo. 3, no máximo, estourando. O ideal seriam 2 páginas, não mais do que isso. Tá bom? Então, toda aquela parte teórica, depois, se vocês quiserem ler, se estão no final do período, estão cansados, não sei o quê, mas, de toda forma, vocês têm uma referência, entendeu? Se em algum momento, nossa, eu tenho que fazer TCC, ai, tem aquele TCC legal que a Andréia mostrou para a gente, vou ver como é um modelo, né? Um exemplo bom para vocês verem como é que se estrutura um TCC. Tá bom, gente? Tá Posso bom. ajudar vocês em alguma coisa a mais? Se estão com alguma dúvida nos trabalhos? Eu vou tentar escrever essa resenha de hoje, mas não vou mandar hoje. E aí, se eu ficar com dúvida, igual na próxima, eu mando mensagem sim, porque a senhora disse que o formato, né, a formatação não estava correta. Tá. Vamos falar da formatação. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho, e aí eu vou mostrar para vocês. Olha, é porque eu quis, sabe, que vocês tivessem essa experiência de ver, por exemplo, essa daqui, olha, resenha sobre EJA.
de vocês terem uma experiência de como é que a resenha aparece na vida real, né? Para que serve a resenha? Para ser aprovada nas disciplinas? Não. Peraí. Ai, Saúde. obrigada. Então, a resenha, essa aqui é uma resenha de uma revista científica, olha. Que aqui no final tem, olha, Revista Brasileira de Educação, uma revista importante, tá? De 2019, né? Então, como é que a formatação é? Tem aqui resenha, né? Porque tem uma parte da revista que é uma seção de resenhas. Tem a seção de artigos e tem a seção de resenhas. Às vezes, as revistas também têm sessão de entrevistas, que eu gosto bastante, tá? Resenha. Passageiros da Noite, do trabalho para a EJA, itinerários pelo direito a uma vida justa, tá? Então, isso aqui é o título da resenha, do texto que vai ser resenhado. No nosso caso, representações através de cartas, de ex-presidiários e ex-presidiários. Aqui a gente tem os autores de quem? Da resenha. Quem vai ser o autor da resenha, gente? A gente. Vocês, tá? E aqui tem a referência bibliográfica do texto que foi resenhado, né? Vocês vão ver que no caso da resenha, a gente não tem até que aqui tem, olha, sobre os autores, depois no finalzinho aparece sobre os autores. Aí, no caso, vocês vão dizer, eis a Valéria Silvia Correia, é estudante de pedagogia no segundo período da UF, nananana, e-mail, tal, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Aqui ele até botou referências, porque, no caso, além do texto que foi resenhado, a pessoa foi fazer a resenha e resolveu citar outros trabalhos, porque quis, tá? Mas não é nem comum fazer isso, tá? Normalmente a gente só cita, então normalmente não tem referência bibliográfica, mas pode ter. No caso de vocês, não vai ter, tá? E aí, nessa resenha, se vocês lerem, vocês vão ver que tem, com muita sensibilidade, nos presenteia com uma obra, um livro, que ela vai dizer exatamente para que serve esse livro, né? Qual o objetivo do livro, como é que faz, quais são as considerações finais do livro, entendeu? E às vezes faz alguma, no caso aqui não tem nenhuma, tem algumas citações, né? No caso de vocês vai ter que ter 3 citações, tá bom? Agora vocês veem, essa resenha é de 4 páginas e é resenha de um livro inteiro, tá? Então, uma resenha de um texto, nem é comum fazer resenha de texto. Olha aqui, essa aqui é outra resenha. Essa daqui já é um pouquinho diferente, tá vendo? Ó, vocês podem fazer também assim. Bota só o coisa e o autor vai lá embaixo. É uma resenha de 3 páginas, essa daqui. Ó, sobre a autora. Rita de Cássia é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Pronto. Tá? Então, imaginem que vocês vão fazer uma resenha para uma revista científica, né? E, eventualmente, gente, vocês podem realmente enviar a resenha de vocês para algum lugar, né? Para alguma revista científica. Podem mandar, se vocês quiserem, tá? É importante, é uma publicação. Deixa eu ver outra aqui, olha. Essa daqui, beberagens. Essa forma eu acho mais legal, ó. Resenhas, né? Porque fica confuso botar o autor aqui. Eu acho que o autor deve ficar no final. Ó, valendo-se do estudo das beberagens,
o termo que ela cunhou, ela vai falar das práticas dos índios Tupinambá no Brasil colonial, são todas etnografias que eu busquei, tá? Aí, olha aqui, olha, por exemplo, o objetivo geral foi, olha que interessante, olha, tá vendo? O objetivo geral foi analisar as beberagens, como as beberagens se configuram como práticas educativas, uma instância de socialização, fundamentais na estruturação da vida cotidiana dos Tupinambá. Estava tão bem escrito pela própria autora do livro, né, que ela resolveu citar, olha, abriu aspas e botou P22. Por que ela só botou P22? Porque a gente já sabe que é Albuquerque 2012, porque a resenha é sobre esse livro aqui, entendeu? Aí você pode botar só assim, que vai ser o caso de vocês também, tá vendo? Esse exemplo aqui acho que é o melhor que tem dos que eu trouxe. Aqui, olha, análise teórica, vai falar qual foi a referência teórica para fazer o texto, vocês podem falar também. No caso, essa autora usou os trabalhos do Foucault, que a gente viu, da Blas, da Verônica Blas, sobre estudo de cartas, enfim, vocês vão comentar ali mais ou menos, não precisam fazer uma coisa exaustiva, tá vendo? Olha só. Aí na sessão introdução, a autora fala, tá. Podem fazer assim também por sessão, né? Olha, como considerações finais, isso aqui é super importante. A autora, né, o Albuquerque, apresenta a ideia de que as beberagens eram espaços de profícua circulação e apropriação de saberes. Né? Na hora de preparar essas bebidas, tinha uma coisa de aprender também junto. A autora sinaliza ainda a necessidade de uma abundância na historiografia, no caso das beberagens, finalizando, entendeu? Tem que ter também, assim, um parágrafo inicial, uma coisa, pensar, gente, em termos de redação de Enem, né? Essa estrutura vocês têm, eu estou dando na disciplina de leitura e produção de texto, que é do primeiro período que vocês já tiveram, né? Então, vocês estudaram isso, né? Um texto tem que ter coesão, tem que ter coerência, tem que ter os conectivos, tem que ter conexão entre um parágrafo e outro, tem que ter um parágrafo de abertura, né, para falar, e um parágrafo de fechamento. Isso aí vocês aprenderam no ensino médio para entrar na universidade, e foi efetivo, porque vocês entraram na Universidade Federal, que é difícil de entrar, não é? Tá bom, gente? Então, eu vou mandar de novo esse exemplo, que eu acho que é o melhor que a gente tem das beberagens. E aí vocês vão fazendo isso, que eu acho que é um exercício bem legal para vocês. Tá bom, gente? Tá bom. Estamos acabando, tá? Semana que vem só... Vocês estão quase acabando, não estão? Felipe só está faltando um trabalho. Eisa, como é que está a sua situação? Antropologia eu fiz mas não deu muito certo. E agora eu vou enviar da semana passada e vou fazer o de hoje. Tá bom. Então, tá bom. Então, beijinhos para vocês, viu? Tchau. Tchau, professora. Boa leitura. Não deixem de ler, gente. Não dá para fazer um trabalho sem ler. Tem que parar e ler um pouquinho, tá bom? Beijinhos. Tchau. Boa tarde, Felipe.